governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, entrou com uma representação no Ministério Público contra ele, o ex-deputado Jean Willis, por homofobia. Na semana passada, o petista atacou o tucano no Twitter, após Eduardo Leite... Olha, só deixar claro aqui que o Jean Willis, ele era ligado ao PSOL, né? Já está colocando aqui petista, porque é dessa turma lulista, na verdade, né? O Jean Willis atacou o tucano no Twitter depois do Eduardo Leite ter anunciado a decisão de manter as escolas cívico-militares em seu estado, contrariando o governo Lula. Abre aspas para Jean Willis, porque esse programa é muito generoso. Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio B, fecha aspas. Também no Twitter, o governador do Rio Grande do Sul rebateu a fala de Jean Willis, abre aspas, manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância. Fecho aspas. Nessa quinta-feira, Eduardo Leite publicou em suas redes sociais um vídeo em que explica a decisão de acionar o MP, Ministério Público, repito, contra Jean Willis. Vamos acompanhar. Quando o Roberto Jefferson disparou ataques homofóbicos a mim, eu entrei com uma representação no Ministério Público contra ele. Quando o Bolsonaro, como presidente, veio ao Rio Grande do Sul e fez uma piada com insinuações de mau gosto, eu fiz uma interpelação judicial contra o presidente da República. E, por isso, agora, quando o Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação ontem, entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta, essa manifestação e tenha todos os desdobramentos que podem, né, ser uma ação do Ministério Público em relação ao Jean Willis por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier. Preconceito e discriminação, venha do lado que vier, da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerada e por isso eu faço essa representação junto ao Ministério Público. Vale lembrar que o governo Lula havia prometido um cargo na SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, para Jean Willis, que voltou a morar no Brasil após 4 anos no exterior. Porém, as recentes polêmicas envolvendo o agora petista, só para frisar, né, Jean Willis era do PSOL, saiu ali em 2021, ali em maio de 2021, ele já se filiou ao PT, dizendo que o PSOL sofria de complexo de Édipo, sempre com teorias pretensamente psicanalíticas, e aí ele agora é petista. Então, essas recentes polêmicas envolvendo Jean Willis têm gerado constrangimento no governo e o afastaram da SECOM. Além do embate com Eduardo Leite, ele destacou em suas redes sociais, o Jean Willis, as acusações da ex-mulher de Arthur Lira contra o presidente da Câmara e tem feito constantes ataques contra o que chama de imprensa neoliberal. Isso ele faz desde sempre. Nesse cenário, não há nem previsão de uma reunião entre ele e o ministro Paulo Pimenta, o titular da SECOM. Muito bem, eu vou dar o meu boa noite a Carlos Graeb e Wilson Lima, mas já chamando a atenção para o seguinte fato. Você tem aí uma ação movida pelo Eduardo Leite, que já se assumiu gay, contra o Jean Willis, que coloca essa questão à frente e acima de tudo. E o ponto que é mais grave, eu acho, desse caso específico, ele
ele quer impor que todos os gays, todas as pessoas que se assumem como tal, pensem do mesmo jeito, rezem pela cartilha, não vou dizer nem de esquerda, né, mas desse esquerdismo Jean Willis, que a gente vê que dentro do campo da esquerda, até nesse programa que analisa o cenário internacional, há vários matizes. Há o Gabriel Boric, que está aí dando aula que o Lula nunca vai aprender sobre não passar pano para ditadores. É alguém de esquerda. Então, o Jean Willis tem uma cartilha muito específica e ele cobra que todo mundo a siga. E se a pessoa que é gay não segue a cartilha dele, ele diz que tem uma homofobia internalizada. Quer dizer, ele fala até em fetiche, né? Vamos resgatar o print aí do Twitter dele, produção. Ele fala até em fetiche em relação ao autoritarismo, mas o que pode ser mais autoritário que o sujeito achar que todas as pessoas assumidamente gays têm de pensar exatamente como ele? Porque senão essa pessoa é do mal ou se uniu ao mal, está associada às piores pessoas do mundo, todas aquelas que ele demoniza. E para o Eduardo Leite, não só para ele, para o debate público brasileiro, para a cultura ambiente, eu considero essa ação do Eduardo Leite muito importante. Ela pode ter um efeito dissuasivo para quem quer que queira impor toda uma cartilha a um segmento específico da sociedade. As pessoas têm liberdade de pensamento, de expressão, de crítica, de imprensa. É claro que a gente sempre coloca aqui que violações à lei não estão abarcadas por essas liberdades, existem os crimes contra a honra, a gente tem falado disso aqui nesse programa, mas elas têm direito de se manifestar, elas têm direito de ter opinião sobre determinados assuntos, como é o caso aí das escolas cívico-militares. Se o Jean Willis discordou do Eduardo Leite a respeito da posição dele sobre escolas cívico-militares, ele que argumente em cima dessa questão. Mas isso é o que esse campo petista, que agora o Jean Willis é parte desse grupo, muitas vezes é incapaz de fazer, como a gente mostrou ontem em relação ao Gabriel Boric, presidente do Chile. O que o Lula fez? Tentou desqualificá-lo. O comportamento do Jean Willis é exatamente igual. Claro que o Jean Willis ali na rede social fala ainda barbaridades extras, e ele faz isso em relação a muita gente, ataca todo mundo, nós jornalistas somos alvo aí de tudo quanto é rótulo que ele tenta atribuir dessa maneira mal educada. Então a pessoa não é capaz de argumentar sobre o ponto específico de debate, parte para desqualificação e para essa tentativa de impor a sua agenda, de coagir os outros a pensar exatamente como ela, né, como ela pessoa. Então, o Eduardo Leite faz muito bem e eu acho que é muito educativo, é muito didático, porque ele é alguém que já se assumiu gay e que está apontando, olha, isso aí que o Jean Willis está fazendo não é proteção dos gays, não é em benefício das pessoas gays, isso é uma outra questão. E que precisa ser tratada à parte, precisa ser tratada pelo rigor da lei. Então, uma iniciativa que eu considero muito importante. Carlos Graeb, boa noite, eu quero ouvir, evidentemente, os seus comentários também sobre esse assunto. Salve, Felipe. Boa noite, Wilson. Boa noite, pessoal do chat. Acho que você está corretíssimo ao falar em autoritarismo, né? Ou é do meu jeito, ou não pode. A esquerda, sobretudo, mas também isso acontece em algumas áreas da direita radical também, se acham donas de um monopólio, o monopólio do bem. Né? Essa frase essa frase, esse tweet do Jean Willis, né, é um exemplo claríssimo dessa sensação de que o bem pode ser localizado em um quadradinho. Normalmente, aquele quadradinho que essas pessoas desenham ao redor do próprio umbigo. Né? A frase do Jean Willis, ela é preconceituosa de inúmeras maneiras.
Se eu quisesse ser sarcástico, eu diria que até os adeptos do fetichismo teriam com que se ofender. Ele está demonizando tudo. Ele usa conceitos genéricos, branco, rico, homossexual, para falar de uma pessoa que ocupa um cargo público, que tomou uma decisão específica, que tem razões específicas. Ou seja, ele abstrai tudo isso para formar uma caricatura do Eduardo Leite. É uma caricatura, certo? Mas não é uma caricatura com objetivos humorísticos. É uma caricatura com objetivos maus, malignos mesmo, de desqualificação, de demonização. Exatamente. Não foi só, veja, não é só o suposto fetiche por uniformes, sobre autoridade e tal, que ele destaca. Ele também transforma o Eduardo Leite, um representante do mal, por ser branco, e por ser, não é rico, o Eduardo Leite é filho de professores de família média, classe média, né? Então, um amontoado de preconceitos que só fazem mal ao debate público, né? Só fazem mal ao debate público. E são mais uma demonstração também de como essa conversa identitária penetrou, sobretudo nas cabeças de esquerda, para causar uma confusão absurda, né? Em 99% dos casos, para pior, né? Porque a esquerda clássica procuraria observar os efeitos de uma política de escolas cívico-militares, sobre os fatos que ela, de fato, tenta abordar, que são a educação em áreas que têm violência elevada, em comunidades que são muito conflagradas, onde estudantes brigam com professores o tempo todo, uns agridem aos outros. Enfim, isso é que a política de escolas cívico-militares tenta resolver. Se é a melhor solução ou não, nós podemos discutir. A esquerda clássica, preocupada com renda, preocupada com classes, provavelmente faria uma crítica um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, da política, ao invés de levar para esse amontoado de estereótipos odiosos que o Jean Willis utilizou. Então, assim, é ruim sobre todos os aspectos e mostra ainda essa deterioração que se deu no pensamento de esquerda com a infecção por esse identitarismo rasteiro, né? Wilson Lima, boa noite para você, bem-vindo mais uma vez ao Papo Antagonista. Tem lugar para o Jean Willis na Secretaria de Comunicação? Essa é a comunicação ideal do governo Lula? Boa noite, Felipe Moura Brasil, boa noite, Carlos Graeb, boa noite para você que nos acompanha no nosso chat. E deixa eu aproveitar, antes de fazer o comentário, Felipe, desejar um feliz Dia do Amigo para você, para o Graeb e para todos os nossos espectadores do chat. Afinal de contas, meus amigos, vocês nos engrandecem com os comentários e com as análises, né, sempre perspicazes dessas noites cotidianas. Sobre a boquinha do Jean, eu vou até ter um pouco de cuidado de utilizar a boquinha, porque daqui a pouco ele vai fazer uma associação sexual do que eu estou falando. Então, né, é bom a gente ter um pouco de cuidado. Mas o que o Jean Willis tem feito, basicamente, é a mesma postura do André Janones. Só que o André Janones, ele se submergiu. Está ali no cantinho dele, e tem atuado um pouco mais nos bastidores. E o Jean Willis agora assumiu essa função de metralhadora giratória do governo federal, dando todos os recados e também tentando minar
os eventuais adversários do Lula. É bom lembrar que o Eduardo Leite, ele é pré-candidato à presidência da República de 2026. Então faz sentido o Jean Willis vai lá criar uma polêmica e, de certa forma, vou até utilizar um termo, achei bem interessante eu ter um texto que o nosso Rodolfo Borges publicou no site durante a tarde, criando esses dois tipos de gays, né? O gay menor e o gay maior, sabe? Me parece uma subdivisão absolutamente ridícula. Quer dizer que pelo fato de eu tenho um estilo mais parecido com o Jean Willis, então automaticamente eu sou uma pessoa eu sou um homossexual um pouco mais valorado do que o outro que tem uma postura um pouco mais conservadora. A verdade, e vocês falaram isso muito bem, Felipe e Grebe, o Jean Willis, com esse tipo de comentário, ele não ajuda em nada, sabe? A esquerda, ele não ajuda absolutamente em nada a trazer uma questão super delicada, que é a promoção das igualdades de direitos da população LGBTQIA+, para o debate público. Esse tipo de debate incita naquele cidadão que não tem tanto conhecimento, que não tem tanta leitura, só desperta o ódio e a repulsa a esse, entre aspas, tipo de gay que é mais ligado à esquerda.